Fala pessoal, chegamos agora na penúltima aula do curso de astrologia, que era para ser básico e acabou se tornando intermediário, né? Porque eu não fiz a introdução dos planetas e dos signos, mas eu ainda vou gravar conteúdo em relação a isso. E a gente vai falar nessa aula sobre astrologia e espiritualidade. Vai ser um tema bem interessante para quem gosta de misticismo, magia, esses assuntos. E vamos recapitular. A primeira aula foi o que é astrologia, para que ela serve, tipos de mapa astral. A segunda, signos, elementos e planetas. A terceira, casas astrológicas e aspectos. O quarto, planetas regentes das casas e signos. O quinto, trânsitos astrológicos e horóscopos. A sexta, astrologia como filosofia de vida. A sétima, astrologia, trabalho e carreira. A oitava, astrologia, amor, opostos complementares, signos e aspectos. E a nona agora, astrologia e espiritualidade. E a última aula que vai vir depois é a síntese de como ler o mapa astral. Tá? Então vai ser essas informações que eu vou estar repassando para vocês nesse momento. Tá de noite, eu resolvi gravar esse vídeo de noite, porque os outros todos foram gravados na parte da tarde. Mas enfim, é isso, vamos ao que interessa, vamos falar sobre esse assunto que é um dos mais importantes. Primeira coisa que é importante pensar é que a astrologia, ela tem uma ligação muito forte com a magia e com o ocultismo. Tá? Inclusive, se você levar em consideração que a astrologia veio de uma raiz onde você conseguia entender alguns fenômenos meteorológicos, conseguia entender alguns fenômenos da natureza, conseguia entender algumas coisas relacionadas com a própria natureza em si e os ciclos que estavam ocorrendo, você começa a perceber que existe a possibilidade, né, os antigos começaram a perceber que existia a possibilidade deles intervirem através de alguns elementos, através de algumas ritualísticas, de outras coisas, nesses fenômenos. Então a gente começa a perceber que existia oferendas, que existia magias, que existia símbolos, que existia geometria, que existia várias coisas que eram utilizadas como uma forma de intervir e modificar uma realidade daquilo que estava acontecendo. Então aí a gente tem um ponto muitíssimo importante e que é a cereja do bolo do que os antigos utilizavam como ferramenta astrológica para poder modificar a própria realidade. Né? Então você começa a perceber que se a gente puxar a questão dos mitos, né, os mitos gregos, a ocultação dos astros, né, a associação das divindades gregas com os planetas, com os astros, a gente começa a perceber que existiam rituais para esses deuses, para essas deusas, né, tais como Vênus, Afrodite, Marte, Ares, Saturno, Cronos. A gente começa a perceber a Lua, outra divindade, né, o Sol, Hélio, Apolo, depende, cada um tinha algumas peculiaridades. E aí a gente vai percebendo a evolução da magia no decorrer do tempo. A gente tem vários grimórios sendo escritos em diferentes momentos, né? E esses grimórios, eles começam a fazer uma correlação astrológica. Os grimórios de magia começam a fazer uma correlação astrológica com vários outros sistemas, né? Então a gente tem, por exemplo, os antigos criaram as horas planetárias. Então cada dia da semana já tinha uma divindade, né? Na segunda a gente tem a Lua, na terça a gente tem Marte, na quarta a gente tem Mercúrio, na quinta a gente tem Júpiter, na sexta a gente tem Vênus, no sábado a gente tem Saturno, no domingo a gente tem o Sol. Cada astro regendo um dia da semana e, consequentemente, cada astro regendo uma hora daquele dia, né? Então, essas informações, elas eram utilizadas como forma de trabalhar alguma ritualística, tá? Como forma de trabalhar algum assunto desse em questão, como uma maneira de você conseguir compreender as coisas que estavam acontecendo nesse sentido, tá? Então a gente começa a perceber que a magia, ela é essa alteração da realidade através de ritualísticas próprias, através de procedimentos específicos, e a astrologia tem essa conexão. Quando a gente começa a chegar em alguns tratados medievais de magia, a gente começa a ver que a astrologia tem uma questão de ritualística muito forte. Então existem trabalhos feitos através da geometria, dos quadrados mágicos. A gente começa a perceber que existe ali a questão planetária. E aí começa a surgir outras questões importantes. Por quê? Porque os antigos e as pessoas que escreveram esses grimórios começaram a perceber que em determinados eventos planetários, em determinados ciclos planetários, as energias se tornavam mais propícias a evocar determinado espírito ou determinado ser, tá? Então, por exemplo, essas séries e esses filmes mirabolantes que existem por aí, você vê que muitos deles falam, por exemplo, de um evento. Eles não falam evento astrológico, eles falam de evento astronômico, né?
passam naquela série do Diário de um Vampiro, por exemplo, quando... Não sei se vocês já assistiram, mas foi uma série que marcou muito a minha adolescência, então preciso falar dessa série. É uma série que quando você começa a perceber a questão do meteoro passando ali em cima da cidade, começa a ser desencadeado, começa a ter uma facilidade para as bruxas da cidade saírem, os espíritos das bruxas saírem e começarem a acessar essa dimensão. Acontece dessa maneira? Depende. Cada evento astrológico vai desencadear algumas coisas. Mas quem trabalha com magia astrológica, quem tem conhecimento de alta magia, de magia cerimonial, começa a perceber que dependendo de determinado evento astrológico, algumas energias são mais propícias de serem acessadas, né? Algumas energias podem ser trabalhadas de uma certa maneira mediante o evento astrológico que estiver acontecendo. Então, se existe um trígono no céu, planetas em harmonia, uma energia está fluindo. Seja uma quadratura, as energias não estão fluindo. E isso serve tanto para o bem quanto para o mal. Quem quer fazer coisas boas, utiliza a energia de maneira positiva, faz rituais com propósitos positivos. Quem quer fazer porcariada e coisa ruim, utiliza as energias de maneira negativa e faz essa questão. Então são algumas coisas que precisam ser analisadas nesse sentido, tá? Agora, uma coisa que é interessante de pensar é que são energias que são trabalhadas nesse aspecto, né? É uma energia muito interessante e esses eventos astronômicos, astrológicos, né, vão desencadear esses eventos. Se vocês pegarem os livros Clavículas de Salomão, 3 livros de filosofia oculta, Tratado de Alta Magia, do Eliphas Levi, não tenho certeza, mas o livro Magos, do Francis Barrett, vocês vão perceber que cada espírito está ligado a algum planeta. E aí a gente começa a perceber que os antigos tinham um conhecimento que determinadas inteligências estavam associadas a determinados planetas. Então, se estava associado a determinados planetas, quando a gente entrasse naquele signo, ou os planetas estiverem naquele signo, aquela energia ficaria mais fácil de serem acessadas. Por exemplo, a gente tem os daimons e a gente tem os anjos, né, que são muito associados à questão da magia astrológica. Quando vocês pegam os livros de Goetia, os livros relacionados com alta magia, né? Esses livros de magia cerimonial, você vai ver que naqueles livros ali, até depois que Aleister Crowley escreveu aquele livro da Goetia, a Goetia Ilustrada, você percebe que cada espírito da Goetia tem uma facilidade de acessar esse plano, ou a energia dele está mais predominante quando existe um grau ou determinado grau de um planeta ou de algum signo predominando, né? Então você começa a perceber que existe essa facilidade de acessar essa energia. Eu tô falando de magia e até com um pouco de detalhamento, porque eu sou iniciado na magia desde 2016, né? Eu faço parte do Colégio de Tradição de Magia Divina, que é o colégio que foi fundado pelo Rubens Saraceni, e desde 2016 eu sou iniciado nesse colégio, já fiz, atualmente estou no meu 9º grau de magia, de 33, ainda tem muita coisa para poder fazer, né? Então, esses assuntos de magia são assuntos muito pertinentes. Na geometria, você canaliza a energia de um planeta através da escrita mágica e começa a trabalhar esses assuntos. Então, esse assunto é um assunto que eu gosto bastante, tenho utilizado bastante a magia astrológica, e a astrologia vai ser associada com várias outras coisas. Você vai ter plantas associadas aos planetas, minerais associados aos planetas. Por quê? Porque os planetas, de uma certa maneira, quando eu falei numa aula anterior sobre os reguladores da evolução, foi até um termo mais esotérico que existe para isso, mas de fato é isso que funciona. Eles regulam a evolução. Se você pensar na lei do karma, até onde determinado indivíduo pode ir, o mapa dele vai mostrar. Se ele ultrapassar esse limite, alguma coisa vai acontecer. Se não acontecer agora, ou vai acontecer no astral, ou vai acontecer mais tardiamente em outra vida, alguma coisa, se você for puxar para essa filosofia mais espiritual. Mas é interessante pensar que essa energia que existe, tá, no próprio mapa é um fator limitante, tanto que você tem Saturno. Cada um tem Saturno em algum lugar do mapa. E onde Saturno estiver, é onde você ultrapassou algum limite nessa vida. Você veio para poder ajustar, levando em consideração a associação e a analogia da astrologia kármica, né? Que é onde ela fala que os planetas em retrógrados, ou os planetas Saturno, são planetas que trazem a questão do karma muito forte, assim como a Lua também traz uma questão do karma, já que a Lua está associada com a questão do passado, da bagagem espiritual que você está trazendo de várias encarnações e acumulou e aí veio agora nessa vida para poder trazer isso. Agora,
pensa bem nessa questão, tá? Nessa energia. Tem várias coisas para poder serem analisadas. E, enfim, se os planetas são reguladores da evolução, você vai perceber que eles de fato irradiam as energias dele, que chega nesse plano e é condensado através de várias maneiras. Então você vai ver que algumas vertentes falam que os cristais negros estão associados ao Saturno, porque Saturno também é um planeta que representa a morte, o rompimento, porque Saturno também está associado com a paralisação de algumas coisas. E você percebe que depois eles vão falar que os cristais amarelos estão associados ao Sol, porque o brilho do Sol é dourado, é amarelo, e vai trazer a questão da vitalidade, do vigor, da energia, do magnetismo pessoal, vai aumentar a vitalidade daquela pessoa, vai trazer questões de cura, de saúde, e várias outras coisas vão ser associadas quando você percebe essa informação cruzando com a magia, com a astrologia e com o misticismo mesmo em si. Em outras vertentes mais atuais, você vai ver que vários seres vão ser associados aos planetas. Então, você tem a galera eu, particularmente, não tenho afinidade nenhuma com esses sistemas arcturianos, de consciências de outros planetas, né? Nesse sentido, eu prefiro seguir a vertente tradicional, tá? Que está nos grimórios de alta magia, as vertentes antigas, porque tem uma base, tem uma sustentação ali melhor, porque essa questão dessa modernidade, dessas inteligências, a maneira como elas são escritas, me deixa um pouco com o pé atrás. Mas, em relação à questão dos próprios seres, os antigos falavam sobre isso. Os medievais falavam sobre isso. Então a gente tem os anjos associados a cada dia da semana, a gente tem os daimons associados a cada dia da semana, associados a cada planeta e em momentos que eles estão com a energia mais favorável para poder serem acessados. Em alguns sistemas de magia, como a magia divina, que é onde eu sou iniciado, a gente acaba acessando essas energias sem olhar a questão astrológica. Mas na magia cerimonial, em outros sistemas de magia, você começa a perceber que você possui uma abertura, na verdade, né, para poder lidar com essas energias. Então, a gente tem também um sistema onde é utilizado a questão. A gente tem no livro de Ars Arbatel, os espíritos olímpicos, que são as 7 inteligências planetárias, né? É um sistema que eu até tenho utilizado ele com um pouco mais de frequência. Normalmente é um sistema mais seguro, porque eles são descritos como espíritos mais benevolentes, então eles não vão gerar algum problema muito grande na sua vida, mas são espíritos interessantes. Vai ter um espírito da Lua, um espírito do Sol, Mercúrio, Marte, Vênus e Júpiter e Saturno. São 7 consciências planetárias, 7 inteligências planetárias que você pode acessar ou através do selo deles, que é o símbolo que eles possuem, ou você pode acessar de várias maneiras. E aí você vai ter ritualísticas, vai ter metais associados a ele, cristais associados a eles, ervas associadas a eles, cores de velas associadas a eles, e você pode evocar eles para poder trazer uma energia. Então, qual que é a correlação que você pode fazer? Se você está vendo esse curso e tem a intenção de aprofundar em astrologia, em entender a questão da astrologia para poder mudar a questão daquilo que está acontecendo, em algum momento talvez seja interessante você ativar alguma energia para poder potencializar alguma coisa que esteja acontecendo contigo ou fazer uma limpeza, né? Por exemplo, você está passando por uma fase de muito conflito, está com muitos inimigos, está tendo muito problema. Talvez o interessante seria você fazer algum ritual com a energia de Marte, né? Com a energia de algum anjo associado a Marte, com um daimon associado a Marte. Lembrando que eu não estou ensinando a fazer essas magias. É fácil se você estiver se sentindo seguro ou se já tiver algum conhecimento prévio de magia, ou ativa o espírito olímpico de Marte. Porque vai ser uma energia que vai vir cortar, eliminar, dissipar, né? E anavalhar essa energia. Essas energias de conflito e de inimigos que você possa ter. Tanto que Marte é utilizado em magias de cunho negativo para destruir pessoas. Você joga energia de Marte para gerar conflito na vida da pessoa. Você joga energia de Marte para poder gerar caos na vida da pessoa. Então, nessa vertente de magia, você utiliza Marte com essa finalidade. Quando você quer acessar o lado negativo. E aí você pensa, essa pessoa evoca um daimon de Marte e manda para sua vida. O que você vai fazer com essa energia? Entende? Se você tiver mais contato com o meio esotérico, ou conhece alguém que tenha contato com magia, pois é, tem que ficar esperto, porque a gente não sabe o que cada um está fazendo. Cada mago, cada magista sabe exatamente o que ele está fazendo mesmo em si, com o conhecimento que ele possui. Então são umas coisas importantes e interessantes de serem analisadas. Agora, você pode evocar a energia de Marte para poder eliminar seus inimigos, mas pensa bem no que você está pedindo, porque o karma existe, independente de que qualquer outra coisa que essa galera fala, o karma existe.
Prova disso é que você tem um planeta limitante no seu mapa. Se você não tivesse Saturno no seu mapa, você poderia falar, não, tá, mas a astrologia considera desde antigamente que existe um planeta limitante, um planeta que ceifa a energia, que ele limita a energia. Tá limitando por quê? Você veio de qual encarnação? De onde que você está vindo? O que você fez na outra vida que nessa vida você está limitado em determinada área, em determinado aspecto? O que está acontecendo com você? Então você começa a perceber essas coisas. Então, fez essas magias, ativou esses espíritos que precisam ser ativados, algum anjo, algum olímpico. Não aconselho ninguém a trabalhar com Goetia ou com Daimons enquanto não tiver conhecimento aprofundado sobre o tema. Então vai com os anjos são menos arriscados, embora eles também tenham uma natureza um pouco diferente. Você tem a questão dos olímpicos também que podem ser ativados. Então, por exemplo, você tem um projeto que você está fazendo. Vou dar um outro exemplo de magia utilizado nesse contexto com a associação astrológica. Você está passando por um trânsito do Sol. Você pode ser uma revolução solar, pode ser o Sol tá iluminando alguma coisa no seu mapa. Você vai lá, ativa um espírito olímpico do Sol, né, Keok, que é o espírito olímpico do Sol, e você pede ele clareza, magnetismo, pede ele vitalidade, pede ele força, energia, vigor, para você poder lidar com seus projetos e para você poder conseguir lidar mesmo com as energias daquilo que você estiver realizando, né? Então esse espírito ele vai te auxiliar no seu magnetismo para você poder brilhar mais, ter mais atenção de outras pessoas, entre várias outras coisas. Então é nesse caminho que a magia astrológica funciona, e você pode evoluir espiritualmente através da magia e da espiritualidade através dessa questão. Tem a questão dos talismãs, que são através dos quadrados mágicos que vocês podem estar fazendo. Já tem quadrados mágicos definidos, né, através da numeração, quadrados mágicos de cada planeta. Outros você podem criar através da circunstância que você julgar ser mais necessário. E tem a questão de seres de outros planetas, que é considerado desde a antiguidade, né, inteligências planetárias. Só que os antigos não conseguiram descrever de maneira tão detalhada, ou se eles tiverem descrito, ficou provavelmente fechado em um círculo menor dos iniciados em determinados mistérios. Então traz essas questões. Mas é interessante de analisar essa questão e essa analogia também. Agora, no mapa astral, falando do mapa astral especificamente, você vai perceber que você possui uma facilidade para lidar com temas de espiritualidade, magia, esoterismo, ocultismo. Se você tiver alguns aspectos eles podem indicar uma maior inclinação para você poder lidar com esse aspecto mesmo em si. Então, Júpiter em signos de água pode trazer essa energia mais espiritual, tá? Júpiter em Sagitário pode falar da religião, pode falar dessa questão dessas crenças. A Lua em signos de água pode falar muito disso. Lua na casa 4, Lua na casa 8, Lua na casa 12 também pode falar das questões de espiritualidade, né? Enquanto a Lua na casa 4 vai puxar para ancestralidade, a Lua na casa 8 vai falar das transformações da magia mesmo em si, como forma de transformação pessoal, individual e psicológica. E a Lua na casa 12 está falando da magia propriamente dita, tanto a magia positiva quanto a magia negativa, quanto a magia como um sistema fechado e como um conhecimento mesmo de mais aprofundado, né? A gente vai ter também aspectos de Netuno. Então Netuno na casa 4, casa 8, casa 12 vai falar desses assuntos. Netuno em conjunção com a Lua vai falar desses assuntos, entre várias outras coisas. Então, dito isso, espero que tenha ficado claro. Esse é o tema de astrologia e espiritualidade. Se vocês quiserem utilizar essas energias, vocês utilizam, porque elas estão à disposição de todos vocês. Espero que vocês ativem de maneira equilibrada, tranquila, positiva, benéfica essas energias que vocês querem trabalhar, e façam as transformações que vocês realmente quiserem fazer. Evoque os espíritos positivos e peça auxílio deles para eles poderem te auxiliar. Determinado ciclo que você entra, alguma energia vai ser mais benéfica para você. É projeto? É magnetismo pessoal? Vai nas energias do Sol, vai nos anjos solares, vai no espírito planeta, no espírito olímpico do Sol. Se for uma questão de grafia, né?
de talismã, você pode fazer um talismã. Se for um momento de eliminar inimigos, lidar com conflito, derrubar inimigos, vai com a energia de Marte. Se for um momento de expansão, crescimento pessoal, espiritualidade, filosofia, autoconhecimento, estudo universitário, estudo acadêmico, vai com a energia de Júpiter e assim sucessivamente. Cada planeta vai ter uma associação e aí vocês vão percebendo que vocês podem fazer e utilizar isso em prol de vocês. É isso, muito obrigado para quem está assistindo até aqui, para quem está fazendo esse curso até aqui. Se você está vendo esse curso desde a primeira aula, saiba que eu fico muito feliz de saber que você chegou até aqui e várias outras coisas. Se vocês quiserem estudar astrologia para carreira ou ter um conhecimento vocacional, profissional para te direcionar no trabalho, tem o curso aqui embaixo de astrologia e sucesso profissional, que você pode estar realizando ele, e é um curso bem interessante. Tem gráfico, tem planilha, tem tudo bem organizado para você poder mapear a sua carreira. E se vocês quiserem fazer mapa astral ou leitura de tarô, entre em contato que também estarei disponível para poder atender vocês. Beleza? Beijos, 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 ó. E até a última aula, onde eu vou interpretar o mapa astral e ensinar para vocês como que a gente pode utilizar tudo que a gente estudou até aqui para poder entender o mapa astrológico. Bye, bye!